gramatical que Jesus fez tantas coisas ainda mais, que se fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, no mundo não caberiam os livros dos feitos de Jesus, aleluia. Irmãos, e nessa atividade intensa do Senhor, no seu ministério, correndo a Palestina, do norte na Galileia, passando por Samaria, Judeia, eu vejo que Jesus, quando ia para os lados da Judeia, talvez para fugir um pouco da agitação de Jerusalém, que era a capital, Jesus tinha prazer de ir para uma casa, para um lar, de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E essa foi a última viagem de Jesus que ele fez, saindo da Galileia, indo para a Judeia. Ele chega ali em Betânia, que ele fora chamado por Maria e Marta, para ressuscitar, para orar, para curar o seu filho Lázaro, o irmão Lázaro, que havia morrido. Jesus, ele se atrasa, Jesus não dá tempo de chegar lá em Betânia, e quando ele chega no capítulo 11 de João, nós temos uma das narrativas mais lindas da Bíblia, que é a ressurreição de Lázaro. Desde o começo da história, do fato em si, até a ressurreição é uma coisa linda. Então, irmão, Jesus, ele sempre procurava a estar em Betânia, na casa desses irmãos. Eu diria que Jesus, ele ia para Betânia, para aquele lar, porque ele queria ir ao encontro da sua igreja. Eu gosto de comparar aquela família de Betânia com a igreja, ainda que não tivesse igreja ainda, porque a igreja, ela foi instituída, foi organizada tempos depois do Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo. Mas, irmãos, naquela casa, naquele lar de Betânia, nós temos, no mínimo, 3 características essenciais, fundamentais, que devem existir na igreja, que é o testemunho, que é o serviço e a adoração. Nós temos vivido dias difíceis, mesmo no aspecto do mundo, dessa confusão que vivemos, econômica, social. E parece-nos que este clima de confusão, de desamor que há no mundo tem chegado na igreja, parece-nos. E a igreja, ela vai perdendo as suas características. A igreja vai perdendo as suas marcas de comunhão, de companheirismo, marcas que não podem faltar na igreja, como a marca do amor fraternal, a marca da santidade, a marca do compromisso com Deus, a marca de obediência à palavra de Deus. São marcas que identificam a igreja. E nós temos visto com tristeza, não sei aqui, mas no Brasil, parece um desinteresse pelas coisas de Deus. Quando da pandemia lá no Brasil em 2020, as igrejas foram fechadas, nós fechamos a igreja lá em abril. Eu até imaginava que fosse um fechamento rápido de semanas, 1, 2 semanas. E de repente a pandemia foi tomando proporções grandes, a igreja se manteve fechada. Os cultos começaram a transmitir pelas redes sociais. A igreja não abria mais as suas portas. E ficou assim por um bom tempo. E naquela época, eu me lembro, eu entrava em contato com pessoas, e pessoas ligavam para nós, e pelas redes sociais, não havia muito contato físico por causa das restrições impostas. Irmãos, eu imaginava
que depois da pandemia, quando aquilo passasse, eu imaginava que quando nós abríssemos os templos, os cultos, que as igrejas iam ficar cheias, lotadas. Eu imaginava que ia muita gente para a igreja. E aconteceu que as portas foram reabertas e o povo já não chegava mais como antes. Não sei aqui, mas lá na nossa igreja principalmente, eu tinha culto domingo pela manhã, às 9 da manhã, a escola dominical. Eu tinha um culto às 5h30 e um culto às 7h30. E esse culto de domingo ficou às 9 da manhã e um culto às 6 da tarde. Porque já não havia nem tantas pessoas para fazer 2 cultos à noite. E não somente na igreja Filadélfia, outras igrejas, outros lugares, a gente vem sentindo um desinteresse, uma frieza espiritual. E vamos perdendo aquele compromisso com Deus e com as coisas de Deus e com a obra de Deus. Por isso nós temos pedido ao Senhor que Ele venha nos visitar de maneira gloriosa, que venha despertar em nós o nosso fervor espiritual, que venha despertar em nós o interesse. Eu tenho amigos no Brasil, tenho igrejas no Brasil, que eu pregava, igrejas abençoadas, que tem até diminuído os cultos. Eram 2 cultos aos domingos, agora um culto só, pastor, agora é um culto só. E eu fico pensando nas marcas que a igreja vai perdendo com o tempo. Mas nós não podemos nunca perder a esperança, não podemos perder o nosso fervor com o Senhor e a importância da igreja na nossa vida. Eu tive o privilégio de ser pastoreado pelo meu pai. Eu nasci num lar evangélico. Falei, nós somos 12 irmãos. E desde a minha infância, desde criança, fui criado na igreja. Amo a igreja, gosto da igreja. Quando eu falo igreja, não é só igreja, pessoas, a igreja é lugar. Gosto de estar na igreja. Não é? Eu não sou pastor. Eu não vou à igreja porque eu sou pastor. Eu creio que eu sou pastor porque eu ia à igreja e amo a igreja e gosto da igreja. Não somente pessoas, mas o próprio lugar físico. É muito valor esse lugar que Deus separou para manifestar nele o seu poder e a sua graça. Porque, irmãos, é na igreja e através da igreja que Deus manifesta o seu poder, o seu amor. E é na igreja que Deus realiza as suas maravilhas. Eu sei que Deus nos abençoe em todos os lugares, dá para a gente entrar nesse aspecto aqui nesta manhã. Mas eu preguei recentemente na nossa igreja uma palavra sobre a igreja, de respostas de Deus na igreja. Deus abençoe nossos lares também. Deus nos abençoe em qualquer lugar. Deus está em todos os lugares. Eu sou abençoado na rua, no ônibus, no carro, em casa, sou abençoado. Mas há bênçãos específicas que eu recebo na igreja, na comunhão com os irmãos, na busca dos meus interesses pelas coisas de Deus. E é muito importante o papel da igreja na nossa vida, do local igreja. Nela nós renovamos as nossas forças físicas, forças emocionais, espirituais. Nós somos renovados na igreja, somos consolados na igreja, somos edificados na igreja através da palavra. Paulo tem cuidado de escrever que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. É um detalhe tão pequeno que a gente passa correndo, mas a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. E é na igreja que nós recebemos as respostas de Deus às nossas orações, aleluia.
é na igreja, neste convívio fraterno, de comunhão com os irmãos, que nós vemos possibilidades, através da fé, de Deus restaurar os nossos sonhos, de Deus abençoar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família. É na igreja, irmãos. Uma das primeiras, meu pai dizia que uma das primeiras armas que o diabo usa para ferir uma pessoa é desanimá-la e tirá-la da comunhão da igreja. Quando nós perdemos, o pastor Breno falou aqui agora há pouco sobre isso, quando nós perdemos o fervor, o interesse de estar na igreja, de buscar o Senhor, nós começamos a abrir brechas para o inimigo entrar e ferir a nossa vida e ferir a nossa casa. E é sobre esse assunto que eu quero falar com os irmãos rapidamente hoje. O pastor Breno me perguntou, pastor, qual é o assunto da mensagem hoje? Eu falei, o assunto quase sempre, irmão, é Jesus, né? Mas é igreja, é a família, é a igreja, porque igreja e família se confundem. Se a igreja tem a sua importância, que falamos aqui agora, imagine a família. Porque a igreja é constituída de famílias. A igreja nasce na família. A igreja nasce em casa, na nossa casa. Os valores que nós temos na igreja, que cultivamos na igreja, são valores que nós temos em casa, que afloram em nossa casa, em nosso lar. Eu queria, assim, de maneira bem rápida, passar para os irmãos que estão no nosso coração, de aspectos, de características que havia no lar de Betânia, que a igreja precisa ter. No texto que nós lemos, nós vimos que um homem chamado Simão, ele dera um jantar. Um jantar. Aqui fala no texto que houve um jantar, uma ceia. Tanto Marcos quanto Mateus, nos seus evangelhos, identificam nesse texto o homem que deu a ceia, chamado Simão. Ele era Simão. E tinha uma característica no nome dele, Simão o leproso. Simão era um nome comum naquela época. Simão era o nome de Pedro. Simão Pedro. Jesus tinha um apóstolo chamado Simão, Simão o Zelote. O homem que ajudou a Jesus a carregar a cruz quando iria para o Calvário chamava Simão, Simão o Cirineu. Era um nome comum. Eu quero crer que esse Simão tinha esse nome de leproso, não porque ele era leproso, não creio que ele era leproso. Ele tinha aquela referência do Simão leproso para mim, até porque se ele fosse leproso, ele não podia estar em casa nem dar uma ceia. Pela lei de Moisés, a pessoa que tinha uma lepra tinha que ficar fora do lar, fora da família, fora da cidade, dos muros da cidade. Ele ficava ali e não tinha contato com a casa. Este leproso aqui, para mim, ele fora também um dos que fora curado por Jesus. Quando eu leio em Mateus 5, a cura de um leproso, eu me lembro deste Simão. A Bíblia não fala que é ele, sim, irmãos. Mas houve um leproso no capítulo 5 de Mateus que se aproximou de Jesus e falou: Senhor, se tu queres, tu podes me purificar. Jesus disse: eu quero, e curou aquele leproso. Então este leproso que dá esse jantar, ele não era leproso, tinha sido leproso. Ele dá um banquete e convida pessoas para esse banquete. Quem sabe convidou Jesus, até por gratidão. E os apóstolos foram. Jesus nunca andava sozinho. Quando convidava Jesus, iam 12 com ele, fora as mulheres que acompanhavam Jesus. E dentre os convidados desse jantar, neste sábado à noite, foi num sábado, foram os 3 irmãos Maria, Marta e Lázaro. O Lázaro que Jesus havia ressuscitado naqueles dias. O Lázaro que no capítulo anterior estivera morto e sepultado por 4 dias. Diz a palavra, no texto que nós lemos,
que estava ali Lázaro, aquele ressuscitara dentre os mortos. Lázaro, um dos que estavam com ele à mesa. Porque, irmãos, é na igreja que ficam as pessoas que um dia morreram e ressuscitaram para uma nova vida, aleluia. Lázaro fala de mim e de você no nosso testemunho cristão. Lázaro, como aquele cego de Jericó que disse: eu era cego, agora eu vejo. Lázaro podia dizer: eu morri, agora estou vivo. E as pessoas que não têm Jesus, diz a palavra, Paulo escrevendo, são pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Mas o dia que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, o dia que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos aproximamos de Jesus, então Jesus opera em nós, através do Espírito Santo, a obra de salvação da nossa alma, e nós nascemos de novo, aleluia. Nós que antes estávamos mortos no nosso pecado, somos agora novas criaturas em Cristo Jesus, e vivemos uma novidade de vida. Esse simbolismo nós temos no batismo. Tivemos batismo aqui domingo, né, pastor, passado? Quando nós levamos uma que se converteu a se batizar, quando ela desce as águas do batismo, naquela simbologia, quando as águas cobrem aquela pessoa, está dizendo que ela morreu, está sendo sepultada, está sendo enterrada no mundo e as coisas do mundo. E quando o pastor traz de volta aquele batizando e tira das águas, é como ele está ressuscitando para uma nova vida com Jesus, aleluia. Uma vida de bênçãos, uma vida de testemunho, uma vida que agrade e louve ao Senhor, aleluia. Assim, irmãos, é o novo nascimento que traz para nós essa mudança de vida, esse testemunho que Lázaro tinha. Se você for na palavra, você vai ver no versículo 9, que soube numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali. E diz o versículo 9, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Amém, irmãos? E diz o versículo 11, porque muitos dos judeus, por causa dele, de Lázaro, muitos dos judeus voltavam crendo em Jesus, aleluia. A bênção do nosso testemunho cristão. O Evangelho, pertencer ao Senhor, estar numa igreja, requer de nós testemunho cristão, novidade de vida, compromisso com Deus. Nós não podemos viver de qualquer maneira, não podemos andar de qualquer maneira, nem falar qualquer coisa. Nós temos um compromisso com Deus, e a nossa vida com o Senhor, ela vai refletir ou não o nosso comprometimento com Deus através do nosso testemunho. Você repara lá em João capítulo 11, quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus, que tiram a pedra, que Jesus clama: Lázaro, vem para fora. Diz a palavra que Lázaro saiu do túmulo, e diz o texto que ele saiu com os pés e as mãos atadas. Saiu aquele, no versículo 44, João 11, 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Quando Lázaro sai da sepultura, ele sai com suas mãos e os seus pés atados e o seu rosto coberto com lenço. Essa passagem nos aponta para pessoas, sim, que tiveram uma experiência com Jesus, não estão mais no mundo, vieram para a igreja, se batizaram, mas têm vivido uma vida cristã, presas com as mãos, os pés, presos por compromissos que têm com este mundo, têm andado amarrados pelas circunstâncias da vida, quem sabe, e com os olhos cobertos, vivem sem visão espiritual. E quando Jesus fala: desatai-o e deixai-o ir, é aquilo que nós precisamos. Deixe
agir de Deus na nossa vida, que venha quebrar as correntes que nos amarram, de quem sabe de comodismo, de desinteresse pelas coisas de Deus, quem sabe tirar dos nossos olhos as vendas espirituais que nos impedem de ver a necessidade da obra de Deus. Então nós estamos clamando, irmãos, por um avivamento, um despertamento espiritual que venha quebrar essas amarras em nossas vidas, essa manifestação poderosa do poder de Deus em nossa vida, aleluia. Há tantos crentes com tantos talentos, tantos dons, tantas virtudes, mas que estão amarrados, estão atados e não podem testemunhar de maneira plena do poder de Deus. Jesus sabia disso, e quando ele subia para os céus, ele sabia da nossa fraqueza, da nossa limitação. Ele dizia: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Amém, irmãos? Nós só conseguiremos de maneira eficaz testemunhar de Jesus se estivermos cheios do poder do Espírito Santo. Precisamos envolver Deus na nossa vida, buscar o Espírito Santo em nossa vida, para que este Espírito Santo venha nos dar poder para que nós testemunhemos de Jesus. Além de Lázaro, que estava naquela festa, naquele jantar, ressuscitado numa nova vida, João, que escreveu este texto, ele percebeu uma coisa. Havia muitos convidados, Jesus, apóstolos, famílias, várias pessoas, mas uma coisa chamou a atenção de João. Ele colocou no versículo 2, quando ele diz que Marta servia. A igreja, irmãos, é o lugar onde nós podemos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Nós somos chamados para servir a Deus. O salmista fala: servir ao Senhor com alegria. Eu imagino que o que destacou, a Bíblia não fala, mas a gente imagina, o que destacou o serviço de Marta na casa de Simão, seria não somente a sua prontidão, a sua ligeireza em atender as mesas e atender aos convidados, mas era o seu rosto, a sua alegria, o seu prazer de servir naquele jantar. Deus nos chama para servi-lo. Somos chamados para servir. Nós temos um provérbio antigo lá em nossa cidade: quem não vive para servir, não serve para viver. E Deus espera o nosso trabalho, Deus espera o nosso serviço cristão. Nós não precisamos de cargos para servir ao Senhor. Deus ele não está procurando presbíteros, pastores, diáconos, não. Deus não procura, Ele procura adoradores. E desses adoradores Ele levanta. Não importa o serviço que nós façamos para o Senhor, para Deus tudo é importante. Desde a limpeza, a zeladoria, a portaria, onde estivermos, servindo ao Senhor com a alegria do nosso coração. Irmãos, e nós devemos procurar servir ao Senhor, e servir enquanto temos saúde, nós temos plenas faculdades mentais, temos condições de servir ao Senhor. Servir ao Senhor na igreja, servir ao Senhor através dos irmãos. Nós podemos dizer: não, pastor, eu não estou aqui para servir pessoas, eu estou aqui para servir a Deus. Nós não servimos a Deus se nós não servimos as pessoas. Nós só servimos a Deus quando nós servimos as pessoas. Que nós tenhamos essa compreensão de ajudar, de servir, de estender as mãos, porque nós somos chamados para o serviço do Senhor Jesus. Eu me lembro do poeta sacro, eu acho, irmão, que é Sol Maior, que ele cantou, ele escreveu: vê Fá, eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra de amor.
Quero eu cantar e orar, e ocupado sempre estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é e ocupado sempre estar, se na vinha do Senhor. Amém? Vamos trabalhar. Pergunte ao pastor o que é que eu posso fazer, né, pastor? Há trabalho para nós na obra de Deus. Tanto no templo, trabalhos e trabalhos e trabalhos. Daqui a pouquinho o tempo passa, irmãos. O tempo passa. Eu perco as forças físicas, posso ficar doente, aí passa o tempo. Eu já visitei pessoas no hospital, já visitei para orar. Disseram para mim, pastor, se Jesus me curar, eu vou para a igreja e vou trabalhar, vou servir ao Senhor. E muitas dessas pessoas morreram no hospital. Tinha um irmão da nossa igreja, muito querido, de Juiz de Fora, estava internado em Niterói, no Rio de Janeiro. Fui visitá-lo com meu pai. Ficou internado muito tempo, mais de 6 meses internado. E fomos um dia visitar, e falei assim, pastor, que saudade que eu estou da minha igreja. Que saudade de abrir aquelas janelas. Lá tem muitas janelas da igreja. Que saudade de abrir, de fechar as cortinas. Que saudade de acender a luz. Que saudade de abrir as janelas. Lá ele morreu no hospital. Além do testemunho e do serviço cristão, irmãos, a Bíblia fala que Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. A minha imaginação me leva a pensar naquele sábado, quando Lázaro, Maria e Marta saem para o jantar na casa de Simão. Era tardinha, e eles saem e de repente Maria fala, Lázaro, tem que voltar em casa, tem que voltar em casa. O que aconteceu? Eu esqueci de trazer uma coisa, pegar uma coisa lá. Ela havia esquecido de levar o vaso de nardo puro. Estava no seu coração um pensamento, um projeto de quando chegasse daquele jantar. E ela voltou, ela foi para casa e pegou, irmãos, aquele vaso de alabastro, de nardo puro. E ela levou aquilo para o jantar, porque o coração de Maria estava cheio de gratidão a Deus. Naquela semana, Deus havia ressuscitado o seu irmão Lázaro. Imagina a alegria do seu coração. E no decorrer daquele jantar, estavam todos ali assentados e comendo. De repente ela entra sem falar nada e ela diz a palavra que ela quebra o vaso que levara e derrama o nardo sobre Jesus, aleluia. Muita coisa podia se falar, né, pastor Lorivaldo, irmão desse aqui, de dar o melhor para Jesus, o melhor para Deus. Era um vaso precioso, um presente precioso. Diz a palavra nesse texto, mais embaixo, que este perfume custou 300 denários. Um denário era o salário de um dia. Denário era uma moeda romana. E 300 denários são 300 dias. E 300 dias são 10 meses. E 10 meses são, no mínimo, 10 mil euros. 10 mil euros. A gente vai comprar um perfume no free shop, um perfume qualquer, a gente quer comprar um perfume, $100, $80, $30, fica pensando. Se Jesus fosse na minha casa, eu pegaria meu perfume que eu tenho ali, que eu comprei por $50, $60. Eu daria meu perfume para Jesus?
Maria deu o melhor que ela tinha. Ela tinha outras coisas na casa dela, mas ela deu o melhor que ela tinha, o que ela possuía, ela deu para Jesus. Ela quebrou o vaso, e ela expressou o seu amor para com Jesus, e aquela expressão do amor de Maria por Jesus, diz a palavra que invadiu toda a casa, e toda a casa se encheu de perfume, aleluia. O que Deus quer, irmãos, é a nossa adoração. O pastor falou isso aqui agora há pouco. Nós expressamos a Deus o nosso amor através da adoração. Nós dizemos que nós amamos Ele. A adoração verdadeira é essa entrega da nossa vida para o Senhor. Deus não quer somente o nosso dízimo, o nosso dinheiro, isso é o de menos, irmãos. Ele fala: filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer a nossa vida, Deus quer o nosso compromisso com Ele. As outras coisas são secundárias, são rudimentos. O que Deus quer é o nosso envolvimento com Ele. O que Deus quer é que nós nos envolvamos com Ele e possamos viver uma vida de adoração. Não somente adoração que envolva cânticos como aqui, que coisa linda. O cântico dos irmãos, coisa linda, estão de parabéns. Os louvores, os instrumentistas. Isso é lindo, adorar o Senhor assim. Mas a adoração vai muito mais além do que palavras. Tem que ser gestos, atitudes diante do Senhor, vida, compromisso, assumido diante de Deus. Deus nos trouxe aqui nessa manhã, irmãos, para que nós saímos aqui com um compromisso mais sério com Ele, mais firmado com Ele. Nós não podemos viver de qualquer... Temos compromissos e responsabilidades de testemunho, de serviço e de adoração, aleluia. Assim era a família de Lázaro, Maria e Marta. Assim é a igreja. Assim deve ser a nossa família. Assim deve ser a nossa casa. Se fizermos assim, irmãos, vamos ser grandemente abençoados por Deus, amém? A gente pergunta: Jesus lidou com tantas pessoas, teve várias famílias, lidou com muitas que tinham morrido. Por que Lázaro? Por que Lázaro? Por que Betânia? Por que ressuscitar ali? Por quê? Por que não lá em Cafarnaum? Por que não lá em Betsaida? Por que não lá em Jerusalém? Por que não? Deus sabe aqueles que estão ligados com Ele. Deus sabe do nosso compromisso com Ele. E se nós estreitarmos nessa manhã ainda mais o nosso compromisso com Deus, as promessas que Deus tem na sua palavra, elas são promessas que vão cair na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Se você está aqui nessa manhã, você tem sonhos também que quer ver sendo realizados. Tem ali meu filho, minha nora, que deixa um convívio lá do Brasil do nosso lado e sai para uma nação que ele nunca tinha vindo antes. Ele veio para cá movido por um sonho no coração que ele tinha. Igual o sonho dele, nós temos sonhos nos nossos corações. Esses sonhos que nós temos que colocar na mão de Deus, na direção de Deus, para que Deus possa vir e nos abençoar e realizar os seus sonhos nas nossas vidas. Amém, irmãos queridos? Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Emerson. Obrigado, igreja. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Eu quero fazer uma oração com os irmãos esta manhã. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que nos concede, Senhor, de estarmos com os nossos irmãos. Quantas coisas nesses dias nós vimos e pensamos em falar para os irmãos e nós não conseguimos falar. Nos falta poder, nos falta capacidade, Senhor. Mas nós cremos na atuação do Teu Espírito Santo no nosso meio, nos nossos corações, para que Tu possas, Senhor, falar as nossas vidas de maneira poderosa. Que nós possamos entender que nós temos que ter um compromisso contigo,
através do compromisso com a igreja, aleluia. Abençoa nós que estamos aqui, nossas famílias, nossos projetos, nossos sonhos. Senhor, tem misericórdia, dá-nos a tua bênção para cada coração nessa manhã. Bênção para o casamento, bênção para a família, bênção de solução de problemas, bênção de cura, Senhor, bênçãos e mais bênçãos. Tu sabes a bênção que nós precisamos para a nossa vida, Senhor. Por misericórdia, pela tua graça, dispensa esta bênção para o nosso coração. Te louvamos por essa igreja, desde o pastor com a sua esposa, todos os obreiros queridos, da tua bênção neste lugar. E nós oramos por tudo em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Podemos sentar. Seus pés estou pra render tudo que sou a ti. Tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em teu rosto. Fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado.